Olá, meu nome é Luiz Felipe Miranda de Souza, sou estudante da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais e vou apresentar o meu trabalho intitulado Efeito do consumo crônico de álcool no reparo do tecido após o capeamento pulpar direto em molares de ratos. Esse estudo foi orientado pela professora Francine Benetti Faria e vamos explorar juntos os principais aspectos dessa pesquisa e os resultados encontrados. Primeiro, vamos falar sobre a importância da vitalidade pulpar. Ela é essencial para a saúde a longo prazo do dente. Basicamente, manter a polpa dentária viva e saudável aumenta a chance de sobrevivência do dente. Quando a polpa é exposta ao ambiente externo, seja por cárie profunda, trauma ou tratamentos odontológicos, é necessário utilizar tratamentos conservadores para proteger essa vitalidade. Agora, um dado preocupante é que, segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2018, cerca de 3,1 bilhões de pessoas acima de 15 anos consomem álcool. Entre essas pessoas, o consumo excessivo de álcool causa um desequilíbrio entre os fatores que promovem e os que combatem a inflamação do corpo. Esse equilíbrio é crucial para manter a saúde bucal. Sem ele, esses indivíduos têm um risco maior de sofrer de problemas graves, como a reabsorção óssea, onde o osso ao redor do dente se deteriora, e a doença periodontal, que é uma inflamação séria na gengiva. Em estudos anteriores, foi observado que o álcool reduz a capacidade das células pulpares de se mineralizarem. Basicamente, isso significa que o álcool dificulta a formação de novos tecidos dentários saudáveis. Esses estudos também mostraram que o álcool agrava a resposta inflamatória em volta da raiz dos dentes em ratos. Bom, vamos agora então entender o que é o capeamento pulpar direto. Quando o tecido pulpar do dente, que é a parte viva, fica exposto, seja por cárie profunda, trauma ou procedimentos odontológicos, precisamos proteger esse tecido para manter a sua vitalidade. No capeamento pulpar direto, aplicamos um material especial diretamente sobre o tecido pulpar exposto. No nosso estudo, usamos o BioSeal Repair, que ajuda a promover a formação de um novo tecido saudável. Após aplicá-lo, selamos o dente com um material chamado ionômero de vidro. Esse selamento é crucial para proteger o tecido pulpar contra novas infecções ou danos. Na literatura atual, não há informações sobre o efeito do álcool no reparo do tecido pulpar em animais que passaram pelo tratamento de capeamento pulpar direto. Especificamente, ainda não sabemos como o álcool afeta os eventos inflamatórios e a formação de nova dentina, que é o tecido duro do dente. Esse estudo buscou preencher essa lacuna, avaliando os efeitos do consumo crônico de álcool no processo do reparo tecidual após capeamento pulpar direto através de análises histológicas em molares de ratos, avaliando a intensidade do infiltrado inflamatório no tecido pulpar e a área da dentina terciária neoformada em micrômetros quadrados por meio de análise histomorfométrica. Neste estudo, foram utilizados 12 ratos machos da raça Wistar com 2 meses de idade. Os animais foram divididos igualmente em 2 grupos, grupo álcool, que recebeu dieta contendo solução alcoólica, e grupo água, que recebeu dieta regular. Os experimentos foram conduzidos em um ambiente controlado com temperatura mantida entre 22 e 24 graus Celsius, ciclo de luz 12 horas dia, 12 horas noite e higienização periódica das instalações. Essas condições foram essenciais para garantir a estabilidade ambiental durante todo o período experimental. A solução alcoólica administrada ao grupo álcool iniciou em 5% e foi aumentada diariamente em 1%, alcançando 20% no 14º dia, mantendo essa proporção até o último dia do experimento. No 28º dia do experimento, foi realizado o tratamento de capeamento pulpar direto. Os animais foram anestesiados para garantir conforto durante o procedimento. A exposição da polpa dentária foi feita cuidadosamente, utilizando Brox Carbides 1/4, seguida pelo controle do sangramento com solução salina. Uma camada de biocerâmico BioSeal Repair foi aplicada sobre o tecido pulpar exposto para promover o reparo e a proteção do dente. Em seguida, o dente foi selado com ionômero de vidro para assegurar a manutenção da vitalidade pulpar. Os animais foram acompanhados por um período de 4 semanas para avaliação do processo de reparo tecidual. No 56º dia, após a eutanásia, foi obtida as peças para estudo e fixadas em formaldeído 4% pH neutro, lavadas em água corrente durante 12 horas e desmineralizadas em EDTA neutro 10%. Ao final, obteve-se 4 grupos. Os molares do lado oposto, que não receberam nenhum tratamento, foram utilizados como controle, sendo os grupos água cap e álcool cap das peças que receberam os tratamentos e água controle e álcool controle
as peças da maxila oposta aos dentes que receberam o tratamento. As peças então foram incluídas em parafina com cortes semisseriados de 4 micrômetros de espessura para posterior coloração pela técnica de HE e então analisada em scores. Para a análise histológica, a fim de padronizá-las, os achados foram classificados de acordo com os scores pré-estabelecidos 0, 1, 2 e 3, como demonstrado nessa tabela. Para melhor entendimento, pause o vídeo e entenda cada um deles. Nessa, representa para a intensidade do infiltrado inflamatório. Nessa outra, para a desorganização do tecido pulpar e essa para a formação da dentina terciária. Para a análise estatística, os dados foram submetidos ao teste de Mann-Whitney com P menor que 0,05. No início do experimento, todos os animais apresentavam uma média de 280 gramas. Ao final, os ratos do grupo água pesaram aproximadamente 380 gramas, enquanto os ratos do grupo álcool pesaram aproximadamente 320 gramas. Assim, foi observado um maior peso significativo nos animais do grupo água, comparado aos do grupo álcool. Essas lâminas mostram a comparação dos dois grupos que passaram pelo tratamento, grupo água e grupo álcool, mostrando diferenças na organização tecidual. E nessa tabela vemos o resumo dos resultados já de acordo com os scores obtidos. Então, a respeito do infiltrado inflamatório, a maioria dos animais do grupo água-CAP apresentou inflamação discreta, score 1, enquanto que no grupo álcool-CAP houve uma inflamação significativamente severa na maioria dos espécimes avaliados. Em relação à desorganização tecidual, apesar da maioria dos animais do grupo álcool-CAP apresentarem desorganização total e até necrose em 2 espécimes, não houve diferença significativa comparado aos animais água-CAP, que tiveram desorganização tecidual de moderada a total no tecido pulpar. Quanto à formação de dentina terciária, observou-se uma maior deposição de dentina reparadora nos animais do grupo água-CAP, comparado aos animais do grupo álcool-CAP, que tiveram uma deposição leve a ausente. O tecido pulpar dos grupos água-controle e álcool-controle apresentaram características de normalidade, sem alterações para qualquer uma das análises realizadas. O aumento do infiltrado inflamatório no tecido pulpar dos animais submetidos ao tratamento que consumiram álcool pode ter sido causado pela capacidade do álcool de alterar a expressão de células inflamatórias e seus mediadores químicos. Um estudo prévio demonstrou uma redução na diferenciação odontoblástica e na capacidade de mineralização das células da polpa dentária expostas ao álcool, pela ativação da via de sinalização rapamicina, o que pode ter impactado a capacidade de formação de dentina reparadora pelas células pulpares. Apesar da crescente busca por terapias endodônticas minimamente invasivas, este estudo em vivo demonstra que o consumo crônico de álcool pode prejudicar significativamente o reparo tecidual pulpar após o tratamento endodôntico com capeamento pulpar direto, impactando negativamente o sucesso no tratamento. Esses resultados podem auxiliar na condução de futuros estudos clínicos, como avaliações clínicas e radiográficas a longo prazo, ajudando o dentista na escolha da terapia endodôntica mais adequada para o perfil do seu paciente. Conclui-se, então, que o consumo crônico de álcool influencia o reparo do tecido pulpar após o capeamento pulpar direto, com aumento do infiltrado inflamatório e menor formação de dentina terciária. Porém, não influencia a desorganização do tecido pulpar.